Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? Bom estarmos aqui, bom estarmos louvando o nome do Senhor, e não há lugar melhor do que estarmos na presença do Senhor, adorando o nome do Senhor e recebendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deus sempre tem algo para nós, e quando nós estamos em comunhão com Ele, quando nós estamos, como disse o pastor Isaac alguns instantes atrás, perto do Senhor, nós conseguimos experimentar aquilo que Ele tem preparado para nós. A palavra de Deus tem inúmeras promessas, inúmeras promessas. Existe promessa da presença do Senhor em todo o tempo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe promessa de provisão. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Existe promessa de perdão. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Existe promessa de livramento em meio à tentação. Eu acho engraçado que às vezes a gente ignora isso. E a Bíblia vai nos dizer que Deus sempre nos dá o escape. Às vezes as pessoas falam comigo assim: pastor, quando eu acabei de pecar, o Espírito Santo de Deus falou comigo. E aí eu costumo imaginar Deus chegando atrasado. Não dá, Deus fala antes. Mas se há uma promessa da palavra de Deus que necessariamente não enche o nosso coração de alegria, mas que também é verdade, é a promessa das lutas da vida. Jesus um dia disse que no mundo nós teríamos tribulações, aflições. Ele disse que a gente pode passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz no texto de Salmo que muitas são as aflições de um justo. Por isso, nessa noite, eu quero pensar um pouco com você sobre qual deve ser o meu comportamento e o seu comportamento nos tempos de dificuldades da vida, nas estações adversas da vida, naqueles momentos onde parece que tudo vai de mal a pior. Sabe aquele momento que você fala assim: não pode piorar, e piora. O que eu e você precisamos aprender nessas estações da vida? A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 37, Gênesis capítulo 37, a partir do verso de número 28, nos apresenta uma história que vai nos ensinar algumas verdades sobre como eu e você podemos viver, e mais do que isso, como eu e você podemos sobreviver às lutas e adversidades da vida. Gênesis, capítulo 37, a partir do verso de número 28. Falei 27, né? Espera aí, gente. Eu falei 37, 28, né? Ah, tá. É porque às vezes assim, a gente vai chegando na idade do pastor João Emílio, a gente vai confundindo as coisas. Eu estou andando muito com ele hoje, aí o peso da idade dele está caindo sobre mim. Tem hora que eu não sei bem mais o que eu estou falando. Mas vamos lá. 37, 28, diz assim a Bíblia: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata a uns ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José
a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia é que a Bíblia, ela revela de maneira muito clara as falhas, as dificuldades, os pecados, os erros dos seus heróis. Quando você para dar uma olhada na Bíblia, você descobre, por exemplo, problemas familiares gravíssimos. Essa é uma dessas famílias que tinha uma série de problemas, lá na família do seu Jacó. Família do seu Jacó, a Bíblia vai nos dizer que havia um problema de predileção. E este problema de predileção na casa de Jacó era fruto de uma cultura familiar pecaminosa que Jacó tinha presenciado na casa de seu pai Isaque, quando a Bíblia vai nos dizer que o seu pai tinha uma afeição especial por Esaú, ao passo que a sua mãe tinha uma afeição, uma preferência por Jacó. Impressionante como facilmente eu e você conseguimos reproduzir nos nossos lares, na nossa história, traços de cultura pecaminosa que herdamos dos nossos pais. A casa de Jacó também era assim. Dentre todos os filhos havia um filho favorito, o nome dele José. E Jacó não fazia questão de esconder a predileção, a ponto de um dia ter presenteado José com uma túnica multicolorida que fazia com que ele se destacasse, se distinguisse dentre os seus irmãos. Os irmãos já não gostavam muito dele. E com essas atitudes do pai, a coisa só piorava. José também tinha um outro problema. Deus tinha dado sonhos a José. E José não aguentava ficar calado. Porque o problema, eu tenho a impressão, que José cutucava os irmãos. Porque uma coisa é você ter o sonho, outra coisa é você sair falando. Ele não precisava falar. Podia guardar para ele, podia fazer igual Maria, né? O anjo ia lá, contava um negócio para Maria, Maria conferia tudo no coração. Mas José não, tinha um sonho, chegava lá e dizia assim: ó, eu tive um sonho aí, um sonho diferente. Eu sonhei que sol, lua e estrelas, todos se curvavam diante de mim. Eu sonhei que espigas de milho, todas se curvavam diante da minha espiga de milho. Os irmãos que já tinham um pé atrás com ele por conta da inveja, agora por conta dos sonhos, o invejavam e o odiavam ainda mais. Chegavam a dizer: vem cá, você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Um belo dia, os irmãos de José estão cuidando dos rebanhos de seu pai. Seu pai manda José trazer notícia dos irmãos. E quando José vai se aproximando dos seus irmãos, os irmãos ao longe veem José e dizem assim: lá vem o sonhador. E começam então a, entre si, armar algo contra José. Primeiro eles têm a ideia de matar José. Vão matar esse menino, vão acabar com José. Simples assim. Mas aí depois um irmão tem um surto de bondade, porque tinha gente boa na casa de José. Aí fala assim: mas a gente vai matar esse menino, ele é sangue do nosso sangue. Se parasse por aí, a gente tem até a impressão que o cara vai falar assim: vamos deixar o menino embora. Mas ele continua dizendo assim: vamos ganhar um troco no moleque, vamos vender esse menino. José é vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas. E agora os irmãos de José ficam pensando: como é que a gente vai dar a notícia para o papai? Papai mandou José aqui para saber da gente. Está esperando José em casa. Como é que a gente vai resolver esse problema? E um deles, porque a Bíblia não fala qual, mas eu não sei quem era pior. Irmãos, isso não era família não, isso era uma quadrilha. Um deles tem a seguinte ideia: pega aí o casaco de José, pega um bode velho desse nosso aí, mata o bode, mancha de sangue a túnica e manda para o papai com um bilhete:
Como foi esse bilhete? Não sei. Eu sei que mandaram um bilhete com a seguinte pergunta: essa túnica, os caras eram artistas, deviam estar na novela, essa túnica, porventura, é do seu filho José? E é justamente a partir desse momento, quando Jacó recebe aquela túnica manchada de sangue, que algumas coisas começam a se desenrolar na história desta família, que quero nessa noite chamar a sua atenção sobre atitudes que precisamos ter diante das dificuldades da vida. E a primeira atitude que eu e você precisamos ter, e o primeiro cuidado que precisamos ter diante das dificuldades da vida, é que precisamos lembrar que as aparências enganam. Jacó pega aquela túnica manchada de sangue. Ele não pensou duas vezes. Falou: o menino morreu. Acabou. Não tem como eu pensar outra coisa diante dessa evidência que está nas minhas mãos. Não tem como eu imaginar um final feliz diante desse quadro. Não tem como eu imaginar outra possibilidade, outro cenário diante daquilo que eu estou nas minhas mãos. E quantas vezes, irmãos, não é assim que eu e você reagimos? Ao olharmos para as evidências, ao olharmos para a túnica manchada de sangue, ao olharmos para o cenário à nossa volta, ao olharmos para um diagnóstico, ao olharmos para uma situação no nosso casamento, ao olharmos para o comportamento de um filho, não nos resta outra esperança, não nos resta outra alternativa, a não ser acreditar que tudo acabou. As aparências enganam. Você já percebeu quantas vezes na Bíblia homens e mulheres de Deus foram enganados pelas aparências? Eu posso me lembrar de um dos textos da Bíblia que eu mais gosto de pregar, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Os discípulos começam a enfrentar uma grande tempestade, vento contrário. Entraram no barco porque Jesus ordenou. E agora, na hora que eles mais precisavam da presença do Mestre, cadê o Mestre? Alta madrugada, diz a Bíblia. Outras versões, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, eles veem um ser andando sobre as águas. A gente sabe que era Jesus, mas eles não sabiam. A gente lê a Bíblia, irmãos, sem emoção. Mas tem um monte de coisa na Bíblia que, sinceramente, ao vivo e a cores, eu não queria viver, não. Você quer ver? Ressurreição. Deus me livre de eu estar numa capela, fazendo uma cerimônia fúnebre, e o defunto levantar. Aquela capela vai ficar pequena, eu vou correr tanto, irmão. Outra coisa, eu não tenho nenhuma vontade de ver anjo. Tem gente que tem vontade de ver anjo. Eu sou doido para ver um. Eu não tenho vontade nenhuma. E eu creio que todo anjo é feio. E eu provo biblicamente, porque sempre que o anjo aparecia, ele dizia o quê? Não temas. Você já viu alguém bonito falar assim? Não precisa se assustar. Então a gente lê a Bíblia sem emoção. A gente já sabe o final da história, mas aqueles homens não sabiam. E quando eles viram aquele ser andando sobre as águas, a crendice, a superstição da época, os fez pensar. O senso comum dizia que, se numa noite de tempestade um pescador visse um ser andando sobre as águas, aquilo era um sinal de que a vida havia chegado ao fim.
E eles começam então a se desesperar, achando que o fim havia chegado, quando na verdade aquilo que para eles parecia morte, na verdade era vida. Aquilo que para eles parecia o fim, era recomeço. Aquilo que para eles era um sinal de perda total, era Jesus se reaproximando para mostrar que Ele pode sim dar um novo significado a todas as coisas. Você não lembra da história das bodas de Caná? Evangelho de João capítulo 2. A festa era grande, dias de festa. No meio da festa acaba o vinho. Vinho que era símbolo da alegria, da euforia, da felicidade. E geralmente, irmãos, quando a alegria acaba, começam a brotar trocas de acusação. A gente começa a procurar um culpado. Eu fico imaginando os donos da festa constrangidos. Convidamos as pessoas, elas chegaram até aqui, agora vão passar vergonha. Quem foi que errou no cálculo? Quem foram os penetras? Aquilo ou aquela cena tinha tudo para entrar para a história de Caná da Galileia como o maior fiasco da história. Mas foi justamente naquele contexto que a Bíblia diz em João capítulo 2, no verso 11, que o Senhor Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu não sei quais são as evidências que estão nas suas mãos. Eu não sei qual é a túnica manchada de sangue que está nas suas mãos. Eu não sei qual é a realidade que foi apresentada a você no dia de hoje, ou que tem sido apresentada a você de forma constante, que tem roubado de você a alegria, a paz, a vontade de viver, tem dado a você vontade de sumir, tem dado a você a vontade de jogar tudo para o alto. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que nós cremos num Deus que Ele pode dar um novo significado a todas as coisas. Irmão, que Deus te dê um novo olhar nesse ano que se encerra e nesse ano que se inicia. Que você comece a ver as coisas numa nova perspectiva. Que seja menos aquele sentimento de acabou, e mais aquele sentimento de eu sei que o meu Redentor vive, eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar entendendo, mas ainda assim eu continuo crendo. As aparências enganam. Quanta coisa na sua vida Deus já mudou, e que você dizia assim: isso não vai ter jeito. Aquela música que a gente cantou há alguns dias atrás, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Quando olho para esse texto, há uma segunda coisa que me chama a atenção. Se a primeira atitude que preciso ter é o de cuidado com as aparências, me lembrar que as aparências enganam, eu preciso lembrar ainda, irmãos, que eu preciso ter cuidado com as precipitações. A pergunta que foi feita a Jacó foi uma pergunta muito simples. Verso 32. Achamos isto. Veja se é a túnica do seu filho. A pergunta é, nós achamos, é do seu filho? É, não é. Mas olha o que ele vai dizer: é a túnica do meu filho. Pronto, respondeu. Podia ter parado aí. Mas aí ele vai expandindo. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Você já percebeu que nós temos uma tendência
tendência a anteciparmos o sofrimento. Anteciparmos o sofrimento. Nós somos pessoas absurdamente ansiosas. E a nossa ansiedade é muito fruto da nossa necessidade de controle. Nós queremos controlar todas as coisas. Por não conseguirmos controlar, nós enchemos o nosso hoje com tantos cuidados de amanhã que adoecemos. Quanta precipitação! Quanta precipitação! Quanta gente que só de pegar uma túnica já está dizendo não só que é a de José, mas já está completando toda a história. É interessante que o ser humano ele tem uma tendência a querer preencher aquilo que ele julga estar incompleto. Se eu der para você aqui um papel e uma caneta, um papel em branco e uma caneta, fizer uns 3 traços nesse papel, sair da sala, deixar você numa sala, voltar meia hora depois e pegar o papel de volta, com raríssimas exceções, já vai ter gente que vai ter feito flor, casa, caminho, carro, escrito nome, se tiver apaixonado, coração. O ser humano tem a tendência de querer preencher aquilo que ele está vazio, que ele acha que está vazio. É por isso que às vezes a casa da gente está entulhada de coisa, mas a amada esposa fala assim: eu tenho que colocar um negócio naquele cantinho. A gente sempre quer colocar mais uma coisa. Irmãos, quanta gente sofrendo por conta da precipitação. Alguns anos atrás, eu vim pregar aqui no Aviva. E preguei até um sábado, semana inteira até sábado. E naqueles dias, meu pai estava com um problema de pressão, pico hipertensivo. A pressão dele é meio rebelde. E eu dizia assim: pai, vamos para o hospital? Ele: não, amanhã a gente vai. Eu lembro que no sábado à noite, quando eu saí daqui, a gente verificou a pressão, estava um pouco alterada. Aí eu liguei para a irmã Cristiane e falei: Cristiane, me ajude aí, o que eu faço? Ela falou: olha, o ideal é levá-lo para um local para um posto de saúde, um hospital, alguma coisa assim. Mas você tem tal remédio aí? Tem. Bota um captopril, vai monitorando, porque ele disse que só quer ir amanhã para o hospital e depois do culto. Então tá bom. Culto descansa, acho que ele acha que culto também abaixa a pressão. Só pode ser. E aí, terminou o culto, levei-o para o hospital, os médicos começaram a fazer a medicação. Quanto mais medicava, mais subia a pressão. O médico falou: vamos ter que hospitalizar. Levou para o CTI. E aí todos os dias eu e minha mãe saíamos aqui de Vila da Penha, no carro de uma amiga, íamos lá para o hospital na Tijuca para visitá-lo. Todos os dias, aquele horário da visita do CTI. Um dia nós chegamos, e nós sempre orávamos em casa: Senhor, abençoa meu pai, cuida dele, dá a ele a vitória, tira ele desse negócio, nós queremos a alta. E eu lembro que um dia nós chegamos lá para fazer a visita, aquela fila na entrada do CTI. Quando abriu a porta, logo a gente via onde ficava o leito do meu pai. E eu olhei, o leito estava desmontado, os lençóis assim, o homem não estava lá. Minha mãe vinha entrando toda feliz. Quando ela olhou, ela congelou, deu meia volta e falou: vá lá você, vai. Ela está aí, vai dizer que não foi nada disso, mas foi. Sentou num banquinho e começou a orar. Eu fui lá dentro, conversei com o pessoal da enfermagem, voltei. E ainda peguei um pouquinho da oração.
E na oração ela estava dizendo: Senhor, muito obrigado pelo marido bom que o Senhor me deu, por todos esses anos de convivência. Bom marido, bom pai, bom crente, obrigado, Senhor. E agora, Senhor, que Tu o recolheste para Ti, me ajuda a vencer esse tempo. Os meninos morando longe, eu não sei como vai ser, mas eu dependo de Ti, o Senhor é por mim. E eu ali quieto, eu não ia atrapalhar a oração, eu sou doido. Ela falando com Deus, eu vou entrar no meio da conversa, deixa ela orar. Ela terminou uma oração longa, bonita, emocionante. Ela terminou de orar, eu falei: e aí, mãe? Ela: meu filho. Eu falei: minha mãe. O que foi, meu filho? Apartamento 202, vamos lá para ver ele. E ele está vivo. Não foi dessa vez. Eu acho que ela já estava até fazendo plano com seguro de vida. Ou colocar um botox, fazer uma viagem. Porque, deixa eu ficar quieto, mas vamos lá. Mas que sofrimento aqueles minutos para ela, por antecipação. Irmãos, a Bíblia nos ensina em Filipenses, Paulo estava preso. E ele disse assim lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. E aí no verso seguinte ele diz: o resultado disso é: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a trocar as nossas ansiedades pela dependência em Deus. Irmãos, quanta loucura a gente faz por precipitação. Você se lembra daquele texto lá, salvo engano, 1 Samuel capítulo 30, quando Davi vai retornando para Ziclag. Ziclag havia sido sitiada, a cidade havia sido levada queimada, as mulheres e crianças levadas cativas. O exército, quando chega e vê aquele cenário de guerra, eles choram de perder a força, começam a se irritar e desejam apedrejar Davi. O texto diz que todos tinham sido levados cativos, mas ninguém tinha sido morto. Estava todo mundo vivo. Você se lembra do carcereiro de Filipos? Paulo e Silas, meia-noite, oravam, cantavam hinos a Deus, Deus os ouvia, Deus envia um terremoto, todas as portas se abrem, algemas caem. Quando o carcereiro acorda e vê aquela confusão, ele fala assim: eu vou me matar, vou acabar com a minha vida, vou acabar com a minha vida. E Paulo grita lá de dentro: ei, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite pensando até mesmo em colocar um ponto final na sua vida. E o Senhor Deus fala para você o mesmo que falou para aquele carcereiro: não te faças nenhum mal. Precipitação. Ele começa a florear a história, ele começa a dizer: eu já sei o que aconteceu, eu já sei no que vai dar, eu já sei para onde vai. Quanta ansiedade. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Nós precisamos, irmãos, aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida da gente, irmãos. Deus cuida da gente. Deus não está brincando com a gente, não. Deus não está brincando com os seus sentimentos. Deus não está brincando com a sua história. Deus não está com os ouvidos fechados para que não ouça você. Por favor, não se precipite. A Bíblia vai nos dizer que aquele que se precipita peca. Eu cresci ouvindo uma expressão que às vezes eu estou falando já para os meus filhos, quando digo assim: olha, tem coisas na vida que é mais fácil não entrar do que sair. Você lembra na sua adolescência, aquele namorado chato que você arrumou? Se for o único que você namorou e casou com ele, não é disso que eu estou falando. Mas às vezes uma bronca que foi, todo mundo falava: rapaz, menina, não namora com esse cara não, pelo amor de Deus, isso daí é dor de cabeça. Rapaz, não namora com essa moça, passa longe. Chuta que é laço. Chuta que é macumba. Foge desse negócio. Você decidiu entrar, se precipitou, não esperou em Deus, não acreditou que Deus tinha o melhor para você, falou: se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, agora eu tenho que resolver, eu já estou esperando em Deus há tanto tempo, nada acontece, então agora é comigo mesmo. E aí você foi, mergulhou nesse negócio, se arrebentou, e a confusão para sair? Lembra aquele negócio que tinha aqui quando a gente era pequeno aqui no Rio? Aquela marimba. Você pegava uma linha, né, da pipa, amarrava uma pedra, aí um misturava no outro, ficava aquela marimba, aquele negócio enrolado. Tem gente que a vida virou uma marimba. Um puxa para lá, outro puxa para cá, não consegue resolver por precipitação. Não se precipite. Olha, não tenha pressa para se mover se a nuvem ainda não se moveu. Não tenha pressa para dizer sim ou não, se você ainda não tem uma resposta do Senhor. Não tome uma atitude enquanto Deus ainda não te deu direção clara. Lembre-se, como já dissemos alguns minutos atrás, as aparências enganam. Então, cuidado com as precipitações. Irmãos, nem tudo que parece é. Cuidado com as precipitações. Mas há uma última história que me chama a atenção nesse texto. Uma última verdade. Esse texto nos ensina, irmãos, que quem sabe da nossa vida, quem sabe da nossa história, quem sabe do nosso futuro é o Senhor. Jacó, verso 34, rasga suas vestes, veste-se de pano de saco, chora por muitos dias. Verso 35, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Eu acho assim, desculpa a expressão, esses filhos de Jacó, irmãos, não eram fáceis, porque os caras sabiam que tinham aprontado com o pai e ainda vão consolar. Eram de uma cara de pau. É uma turma que quando eu chegar no céu, eu quero bater um papo com eles e falar assim: rapaz, vocês não eram fáceis não. Eu vi o que vocês fizeram no verão passado. Eu li no livro de Gênesis a história de vocês. Vocês aprontaram, hein? Os filhos vão consolá-lo, as filhas vão consolá-lo, mas ele se recusa a ser consolado. Você conhece pessoas que recusam a consolação, abraçam a dor, fazem do luto a sua melhor companhia, começam a acreditar que precisam curtir aquela fossa, que precisam ficar na pior, gente que não se permite voltar a sorrir. Eu há tempos atrás ouvi uma entrevista de uma mulher que tinha perdido seu filho num acidente que foi amplamente noticiado no Brasil inteiro. E ela disse que 3 meses depois da morte do seu filho, uma das maiores dificuldades dela foi voltar
a fazer algumas atividades que ela precisava fazer, como por exemplo ir para a academia. Ela disse que um dia estava na academia, passou uma pessoa, olhou para ela e falou assim: olha, nem parece que o filho morreu, já está na academia. Ela disse: eu às vezes queria ir para a praia, e eu me sentia como que culpada, porque como é que eu posso aqui estar me bronzeando, e meu filho morreu? E é crueldade nossa, querermos enterrar o que ficou vivo, junto com aquele que partiu. Mas ainda é uma loucura maior, quando a própria pessoa decide morrer junto. Jacó decide morrer junto com José, ele se recusa a consolo. Eu não quero abraço, eu não quero solidariedade, eu não quero palavras de ânimo, eu não quero nada. Ele se recusa a ser consolado. E aí, no momento da sua dor, ele vai dizer: chorando, descerei à sepultura, para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Sabe o que ele estava dizendo? Daqui para frente, o meu destino vai ser chorar. Ele não sabia de nada. Ele não sabia da surpresa que Deus tinha reservado para ele. Mais de 20 anos se passam. A fome na terra. Todo mundo passando grande dificuldade, menos no Egito. Os irmãos de José descem ao Egito. Depois de umas pegadinhas que José fez, e se você quiser saber quais são, leia a Bíblia. Quem lê a Bíblia faz bem. José faz umas pegadinhas com os irmãos. Finalmente José se revela aos irmãos. Diz aos irmãos: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Vocês acham que me mandaram para cá para me destruir, mas na verdade foi Deus que me trouxe para cá, para que houvesse preservação de vida. E aí José faz uma pergunta: e meu pai ainda vive? Os irmãos vão buscar Jacó. Jacó, a Bíblia vai dizer que quando ele ouve falar que José estava vivo, seu coração como que parou, um susto. Ele desce ao Egito, ele reencontra-se com José, mas não só com José, tem a oportunidade de conhecer os filhos de José. E nesse encontro de Jacó com José, Manassés e Efraim, seus filhos, há uma expressão de Jacó que enche o meu coração de esperança, quando Jacó diz assim: olha, eu não esperava ver nem você, José, e Deus me deu a alegria de ainda ver os seus filhos. A gente às vezes costuma dizer assim: é muito bom para ser verdade, mas com Deus é muito bom e é verdade. Eu não esperava nem ver você, José. Deus surpreendeu. Se alguém dissesse para Jacó assim: Jacó, diante do que você tem nas mãos, uma túnica suja de sangue, um coração dilacerado, uma dor que se transformou na sua melhor amiga, na sua mais forte companhia, qual seria o melhor cenário possível? Talvez Jacó dissesse assim: olha, o melhor cenário possível talvez fosse que alguém viesse aqui e arrancasse essa dor do meu coração. Já que meu filho não pode mais voltar, que pelo menos parasse de doer. O melhor cenário possível na mente de Jacó não chegava nem aos pés do cenário que Deus havia
projetado para ele. Você vai ver não só o José, mas você ainda vai ter a alegria de ver os filhos do José. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou ao coração do homem, são coisas tais que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Vou falar uma coisa com muito respeito. Você não sabe de nada. Você está por fora. Você não faz ideia do que Deus é poderoso para fazer na sua vida e na sua história. Você não tem ideia do que Deus é poderoso para fazer. Você ia fazer como Sara, quando o anjo vai visitar e diz assim, não, você vai ser pai, ela começa a rir. Quem sou eu? Está rindo de quê? Não, estou rindo de nada não, imagina, o que é isso? E aí Deus vai dar um filho para ela, Isaac, sorriso. A Bíblia diz que Deus, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com olhos se viu, ouvido se percebeu, Deus além de ti, que trabalha para o bem daquele que nele espera. Quem sabe da sua vida é Deus. Quero orar com você. Fique em pé no seu lugar. Pastor João Emílio, dá para a gente cantar aquela música? Aquilo que parecia impossível. Eu sei que essa é a sua música. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu realmente não sei. Mas eu sei que Deus é poderoso. Pastor Jeremias Pereira, muito amigo do pastor João, ele disse que um dia ele estava lá na 8ª igreja, chegou um menino e falou com ele assim, ele estava com uma dor de cabeça, parecia que ele ia morrer. Sabe aquela dor de cabeça, parece que vai matar. Aí o menino chegou e falou assim, pastor Gerê, ora por mim que eu estou morrendo de dor de cabeça. Aí ele falou assim, ê campeão, está difícil hoje. Porque está doendo mais aqui do que aí, eu acho, dá para orar por você não? Aí o menino falou, então tá bom pastor, vou embora. Quando o menino ia saindo, ele falou, volta aqui. Eu estou com dor de cabeça, você está com dor de cabeça, mas Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele não tem dor de cabeça, e quem vai te curar, não é Ele, não sou eu, quem vai curar é Ele. Então nós vamos falar com quem tem poder, com quem pode resolver. Eu não sei qual é o seu problema não, de repente o seu problema é até fichinha perto do meu. Lá no Nordeste tem uma expressão, que diz assim, se eu contar a minha história para o carroceiro, que é o cara que dirige a carroça, a burra chora, até a égua se emociona. Se eu contar a minha história para o carroceiro, a burra chora. De repente você está nesse momento, se você contar a sua história para o carroceiro, a burra chora. É possível que o seu problema talvez seja uma besteira perto do meu, mas olha, seja grande, seja difícil, seja lá o que for, para Deus é como nada. E nós vamos fazer desse cântico, irmãos, a nossa declaração de fé. A gente vai olhar para trás, para aqueles momentos de portas fechadas, que Deus abriu as portas, Deus fez o milagre, Deus fez o impossível. Isso vai encher a nossa alma de esperança, e nós vamos dizer, Senhor, para a glória do Teu nome, faz mais uma vez. Vamos adorar o Senhor. Nunca houve noite
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Queria fazer um convite a você. Se você deseja nessa hora vir aqui à frente para receber uma oração, orar conosco, pode sair do seu lugar e vir. Quem sabe você também deseja entregar sua vida a Cristo nesta noite, mesmo que você esteja lá na galeria ou aqui embaixo, pode sair do seu lugar também e vir aqui. Se você quer entregar sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu abro a minha vida, abro o meu coração, eu peço que o Senhor venha tomar a minha vida, que eu estou entregando ao Senhor nessa noite. Eu quero experimentar esse negócio que os crentes falam, que chama conversão. Converter é uma coisa tão bonita, converter é uma coisa tão boa. A pessoa está indo numa direção e vai para outra. Você quer mudar a direção, o rumo da sua vida? Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Pode chegar bem para cá, pode chegar bem para cá, para isso. Se você quer retornar para Jesus, se você deseja nesta noite voltar para Cristo, você foi membro já de alguma igreja, foi até batizado, mas está afastado, enquanto nós vamos cantar, vem aqui agora, venha se reconciliar com o Senhor Jesus. Vamos cantar de novo? Nunca houve noite, pode vir, que pudesse impedir. Se você quer uma oração, simplesmente pode vir também. Esperança. Se você quer simplesmente uma oração, pode vir. Que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Isso, nós vamos orar então. Se você quer simplesmente uma oração, pode chegar até aqui, meu irmão, pode vir. Se você quer simplesmente uma oração, nós vamos orar aqui agora. Pode vir aqui. Se mais alguém deseja vir, entregando a vida a Cristo ou reconciliando-se com Jesus, pode vir. Todos nós temos as nossas necessidades, as nossas carências. Deus pode todas as coisas, conhece nossos corações, nossas vidas,
Nós vamos orar agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos, mas só me responda uma coisa aqui. Se você quer retornar para Jesus, todo mundo de olho fechado, por favor. Se você está aqui porque quer reconciliar-se, retornar para Jesus, ou entregar a sua vida a Cristo nessa noite, só levanta a mão aqui e me faz um sinalzinho aqui. Você que veio aqui à frente porque quer reconciliar-se ou entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão aqui só para eu te ver aqui. Há alguém? Pode fazer um sinalzinho para mim aqui? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos pedir o Teu socorro, queremos pedir o Teu operar. Senhor Deus, essa palavra agora no final, que nós não sabemos de nada, é verdade. Senhor Deus, essa palavra agora no final, que o Senhor surpreendeu a vida de Jacó, faz a mesma coisa, Senhor, na realidade de cada um aqui, na situação que cada um está vivendo. Senhor, se há uma preocupação aqui, talvez até uma certeza de uma coisa ruim, ó Senhor, muda a história, muda a sorte, surpreenda para o lado, Senhor Deus, que a pessoa não está nem esperando, que nós não estamos nem pensando que pode acontecer, positivamente. Faz uma mudança na história, Senhor. Se alguém aqui está como quem está na direção de um precipício, coloca uma ponte lá, Senhor. Ou se não, faz a direção mudar. E dirija, Senhor Deus, conduza para uma coisa gloriosa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.